e tem também o esforço do Palmeiras de trazer outros convocados, sem ser os da seleção brasileira, para que eles atuem, inclusive já contra esse jogo contra o Santos no fim de semana, não é isso, Latifi? Será que tem chances de Flaco Lopes, que defende a seleção argentina, voltar para atuar contra o Santos? Pois é, Lu. O Palmeiras tem 7 convocados, né? E o único que pode estar à disposição para o jogo contra o Santos é o Flaco Lopes. Só que o Palmeiras ele definiu que vai fretar voo para todo mundo, mas não garante a presença dos atletas nos jogos porque tem muitas questões que podem influenciar no retorno, né? Por exemplo, na situação do Flaco, a Argentina joga amanhã, no início da tarde, contra Angola em Luanda, e todos os atletas da Argentina serão liberados. Então, o Flaco poderia voltar a tempo. Ele vai pegar um voo fretado e aí seria uma corrida contra o tempo para ele, pelo menos, estar à disposição. O Palmeiras ele está tentando trazer o Flaco para o jogo contra o Santos, não para já iniciar como titular. Se o Palmeiras conseguir ter pelo menos ele entre os relacionados, já vai ser uma vitória para a direção do Palmeiras, porque o desfalque no setor ofensivo é muito grande, né? Só da data FIFA foram 4 atacantes convocados, o Sousa, o Facundo, o Vitor Roque e o Flaco. E o Palmeiras só tem à disposição hoje o Bruno Rodrigues, o Maurício, que pode fazer a função de falso 9, e o Riquelme Felipe da base e o Eric Belé da base, que ambos só têm um jogo como profissional, para vocês terem noção do tamanho dos desfalques do Palmeiras. Pois é, né? Aí é um time muito alternativo, especialmente nesse setor, né, Latifi? A gente está falando aí de Bruno Henrique atuando como um falso 9, que não é a posição dele, e Bruno Rodrigues, que embora esteja ganhando um pouco mais de espaço, mas voltou recentemente, depois de 2 anos parado, inclusive voltou, né, de uma forma muito emocionada, fez gol, foi bonito e tal, mas aos poucos, não era o momento dele ter um protagonismo ainda. PVC, dá para ir jogar um clássico na Vila, por mais que o Santos esteja mal, com esse ataque? Eu acho que é possível o Palmeiras ganhar o jogo do Santos lá, mas o jogo não tem favorito. É diferente de Sport e Flamengo. O Flamengo tem um jogo contra o Sport, que é o jogo, teoricamente, do rebaixamento matemático do Sport. O Sport fez 2-0 no Atlético, tomou 4-2. Com todo o respeito à torcida do Sport, a gente não tem como olhar para o Sport contra o Flamengo e achar que o Sport vai atropelar o Flamengo na Arena Pernambuco. E, além de tudo, o Yuri Ramon, o presidente do Sport, disse que não venderia mais mando de campo, disse depois de ter vendido para a Arena Pernambuco, que vai estar com uma carga mais rubro-negra, de rubro-negros de João Pessoa, de Natal, de Salvador, que vão para o Recife ver o jogo, do que de torcedores do Leão. Então o Flamengo é favorito. O Palmeiras pode ganhar o jogo, mas o jogo é duríssimo. É clássico e vice-versa, com perdão da redundância. Agora, eu acho que o Bruno Rodrigues, eu vejo mais o Bruno Rodrigues de centroavante e o Maurício como ponta direita, meia ponta, do que o contrário. Sim. Pode inverter em alguns momentos, mas acho que o Bruno Rodrigues é o centroavante. E o Maurício já jogou assim no primeiro semestre, né? Também. Então, eu acho que, para mim, a lógica do time pode ter surpresa, pode ter o Larson no meio campo, por exemplo. Pode, eventualmente, ter o Luigi de centroavante, que não é a lógica, mas eu acho que a lógica do time é Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Mikael e Jefté, Bruno Fux e Aníbal, Maurício, Rafael Veiga e Felipe Anderson e Bruno Rodrigues solto na frente. É um meio de campo também, né, bem mexido, né, por conta dos desfalques. E Flaco Lopes joga em Luanda, em Angola, na sexta-feira, 13h. Luanda. Dá para ser utilizado? Dá. Oiê. E olha, ele chegou contra o Bragantino, jogou e fez gol. Mas é verdade. E estava ganhando, nem precisava ter entrado, porque já estava ganhando o jogo. Luanda eu nunca fui para Angola, mas acho que são 8 horas, né? Porque se você vier num voo fretado de Luanda para o Brasil... 8h25, segundo o nosso amigo Google. Fui bem, hein? Hã? Fui bem, errei por 25 minutos. Dá para vir numa boa, dá para sair de lá meia-noite, vir dormindo, dependendo do voo fretado, e chegar em São Paulo às 8 da manhã. E aí tem a estrada até Santos, por isso que eu estava falando sobre esse cenário de ser complexa essa força-tarefa do Palmeiras para trazer o Flaco, e trazer ele para pelo menos estar no banco já seria uma vitória. Não. E pensando nos outros convocados, também vai ser muito duro, porque
Paraguai e Uruguai enfrentam as mesmas seleções, México e Estados Unidos. Só que ambos entram em campo na terça-feira à noite. O Palmeiras enfrenta na quarta vitória. Então, o Palmeiras, quando trouxe essa informação para todo mundo de que vai fretar voo para todo mundo, para os convocados, eles não garantiram a presença de nenhum atleta atuando no jogo, porque são muitas horas de voo, um cansaço muito grande, então vai ficar essa questão até o dia do jogo. Mas tem uma coisa do Flaco que é mais relevante que a gente não considerou aqui, que é se ele joga ou se ele não joga o jogo da Argentina contra a Angola. Porque se ele jogar 10 minutos é um cenário, se ele jogar 80 minutos é outro cenário, se ele não jogar é um terceiro cenário. Né? A lógica é que ele jogue, porque ele jogou o último jogo. Então, a lógica é que ele jogue, meia hora. E aí tem um cenário intermediário. Se ele não joga e ele entra num voo fretado e consegue chegar em São Paulo às 8 da manhã e dormir para o jogo às 9 da noite, ele pode estar bem. E aí ele pode jogar o jogo inteiro. Mas tem todas as variáveis que a gente cogitou, mas tem uma que é muito importante. Ele joga quanto tempo? Ô PVC, desculpa, Lu, te cortar. Tem uma coisa que ajuda o Palmeiras nessa questão com o Flaco, porque nessa convocação da seleção argentina tem um camisa 9 que a imprensa argentina e muitos torcedores querem ver em campo, que é o Penicelli, um atacante que era do River e é o artilheiro da Ligue 1, da Liga Francesa, e existe uma comoção muito grande. Então, se ele receber muitos minutos e o Flaco for aquele jogador que jogar uns 30 só para ajudar, é algo bem positivo para o lado do Palmeiras, de poder ter o principal jogador, né, um dos principais jogadores, de volta em um jogo que tem tantos desfalques. Seria ótimo, né? Para confirmar aí, ter uma vitória e se manter na liderança, né? Confirmar essa primeira colocação aí na próxima rodada. Qual foi sua linha de defesa do Palmeiras que você falou, PVC? Eu falei Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Micael e Jefté. E o Bruno Fux de primeiro volante. E tem possibilidade de 3 zagueiros, Latifi? O Bruno Fux fazer esse vai bem. Essa possibilidade é a mais provável, né? O Palmeiras entrando com uma linha de 3 zagueiros e o Bruno Fux fazendo essa função híbrida entre zagueiro e primeiro volante. E aí o Aníbal jogando como camisa 8, mas também ajudando como 5, que é uma função que o Abel Ferreira já disse publicamente esse ano, que o Aníbal treina. Então, o Aníbal pode jogar um pouco mais à frente, o que também não se sacrificaria o Rafael Veiga, né? Porque o Veiga, quando foi utilizado como camisa 8, não conseguiu ter o mesmo rendimento do que jogando mais avançado. Então, é uma situação que envolve a zaga, o meio-campo e também o Veiga, mas que o Abel deve escolher o Fux. O PVC vai adorar, né, PVC? Mais um jogo do Fux atuando como volante. Eu acho que ele está jogando de volante. Embora são situações diferentes. A história da entrevista do Abel, depois do jogo contra a LDU, que ele fala que foi dormir, que não conseguia dormir, que tinha sempre um bloco de anotações do lado, e que ele disse, precisamos jogar diferente, precisamos mudar o jeito, precisamos mudar a forma de jogar, precisamos surpreender, como é que nós vamos quebrar o 5-3-2 deles e tudo mais. E aí ele fez, que eu falo, para mim, o que acontece com o Fux, do jogo do Juventude, principalmente, no Allianz Parque, aquele 4-1, o Fux, para mim, fez a função do Aníbal. Então ele era volante, que caçava quando o time não tinha bola, e quando o time tinha a bola, ele entrava entre os zagueiros para fazer a saída de jogo. Naquele jogo contra o Juventude, ele foi volante. No jogo contra a LDU, que foi o melhor recente, mas a LDU jogou uma partida horrorosa, mas meteu 3-0 no Palmeiras na ida. O Fux veio entre os zagueiros e ficou o tempo inteiro, porque o Palmeiras não deixou de ter a bola. Então você vai dizer, mas quando recompusesse, o Alan voltaria como lateral direito. Possivelmente, mas você não viu isso. O tempo inteiro ficou 3-1-6. Foi isso que ele fez. E aí o Alan jogava sempre como ponta, o Felipe Anderson sempre como ponta e você esticava lá na frente. Então o Fux era terceiro zagueiro. Pode ser uma alternativa para surpreender o Santos na Vila Belmiro.